Por que você acha que o seminário, que a gente falou aí, você falou do Palavra da Vida, eu vou falar dos Jovens da Verdade, a FLAM, seminários denominacionais também, o Servo de Cristo também. Por que nos últimos anos esses seminários que tem mais de 2 décadas, 3, eles perderam espaço para a igreja hoje, no sentido tem menos alunos ou tem menos representatividade? Ou isso é só uma visão minha, você nem concorda, talvez? Escolas que decidiram se fechar em seu gueto e tentaram levantar umas bandeiras que hoje já não são mais bandeiras importantes, acabaram ficando parando no tempo, entendeu? Então, isso aconteceu com algumas escolas aqui, como eu mencionei. O Tim Keller, ele vai escrever na Igreja Centrada que um dos maiores erros, eu gostei muito quando ele coloca que a gente pega doutrina e prática como se fossem 2 camadas, e existe uma no meio que é a doutrina aplicada. E às vezes, em vez da gente de criticar a aplicação teológica, a gente tá achando que tá criticando a doutrina. O que você falou aí é confundido a sã doutrina com aplicação teológica tipo cultural que você falou, de que não. E aí eu acho que é mortal, não só para um seminário, como para uma igreja. Fontana, qual que é a sua visão sobre, ou você discorda? Eu sinto que os seminários que são de 80 para trás perderam espaço nos dias de hoje. Os evangélicos subiram nesse gráfico Brasil e esses seminários que a gente considera mais sólidos, mesmo às vezes discordando com críticas, eles caíram. Eu acho que, assim, é uma multidão, é um processo tão multifatorial, mas, assim, primeiro, o seminário denominacional, ele tem um certo conforto de saber que ele sempre terá a demanda da própria denominação. Quando que isso começou a mudar? Quando vários interdenominacionais começaram a crescer e começaram a oferecer experiências que no seminário denominacional não existia e que, por redes de relacionamento, principalmente, pastores de denominações protestantes históricas começaram a mandar os seus aspirantes ao ministério, os seus vocacionados para esse tipo de seminário interdenominacional. Alguns dos denominacionais correram atrás, melhoraram o seu jogo. Então, o Isaac mencionou a Teológica de São Paulo. A Teológica de São Paulo, nos últimos anos, ela passou por uma reformulação notória, visível. Eu não sei dizer como era antes e como é agora. Não fui aluno lá, não fui professor lá, mas para quem olha de fora, percebe que houve o quê? Uma reformulação. E é clara. E quando você olha para o corpo docente da Teológica de São Paulo, você fala, não, eu mandaria meu aluno para lá. Eu sou um pastor. Vamos dizer que eu sou um pastor batista. E eu vou pensar se eu vou mandar o meu aluno para uma faculdade interdenominacional, que eu não sei o que ele vai ver lá direito. E tem a minha batista aqui, teológica, e eu tô vendo aquele corpo docente, eu falo, não, eu mando. O Saião tá lá, o Lourenço Estéreo Rega tá lá, eu mando pra lá. Então, eu acho que tem esse lance de que os seminários denominacionais melhoraram o jogo deles. Mas, por outro lado, alguns puxaram a tomada, né? Alguns seminários que não melhoraram, eles falaram, olha, eles são melhores que a gente, mas então a gente vai proibir o nosso candidato. Tem isso, só que... então, vamos lá. Vamos, no exemplo, no cenário hipotético, eu sou da IPI e eu quero que o seminário da IPI seja o seminário que todos os caras vão, e aí eu passo a proibir o interdenominacional, e para você ser pastor aqui da IPI, só se você for no seminário da IPI. Vamos trabalhar com esses termos aí, vamos dizer que a IPI faça isso. Até onde eu sei não faz, mas vamos dizer que seja esse o caso. Cara, é um direito da IPI fazer. E com todo o direito, inclusive, de dizer assim, a igreja tem essa confessionalidade e eu quero que os meus ministros tenham essa confessionalidade, por isso eles vão ser educados no meu seminário. É um direito da IPI fazer. O que eu percebo nos últimos anos que eu acho complicado é o seguinte, é você pegar esses seminários interdenominacionais e fazer a seguinte pergunta: por que as igrejas sem denominação não adotam esses seminários como seus seminários padrão? E tem uma miríade de respostas. A puxada de tomada qual que é? É você fazer uma campanha de desqualificação pública desses seminários interdenominacionais, fazendo com que a minha igreja, que seja a comunidade evangélica do Tatuapé, eu nem sei se tem a comunidade evangélica do Tatuapé, deve ter, mas que não tem denominação nenhuma, ela fala assim, e o pastor fulano da IPI, ou da Igreja Batista, ou da Igreja Presbiteriana, falou que o seminário interdenominacional é do capeta, é do comunista, ou é do coxinha, então não pode mandar para lá. E aí é o crime que se faz. Essas comunidades que estão abarrotando o Brasil de evangélicos não têm um seminário padrão para enviar as suas... Então, o que assim, ó, vamos dizer que eu pegar Igreja Reforma e Carisma, é uma igreja que existe, os caras que são reformados e carismáticos, e já estão criando aí
várias igrejas, ou do Daniel Coelho com a DOCA 12. Cara, se eu sou pastor de uma denominação recente como essa, de uma comunidade evangélica não denominacional, eu deveria ter, por exemplo, no Servo de Cristo, onde eu fiz, total confiança de mandar o meu seminarista para lá. Mas aí você vê rede de WhatsApp fazendo fake news do Servo de Cristo, fake news racista, xenófobo, fazendo a caveira do Servo de Cristo, porque o Servo de Cristo é um seminário originalmente chinês, então o aluno que for para lá vai receber propaganda comunista. Cara, teve isso. Então você olha assim, você fala, ó, a gente está numa situação complicada. Quando nós temos algumas instituições interdenominacionais, faculdades, seminários, que são de excelente qualidade, não são bons, são excelentes. Só que essa excelência tem que lutar contra duas questões. Primeiro, você não tem uma reserva de mercado. Você não tem um aluno garantido porque você não tem uma denominação. Segundo, você vai ter que lutar contra propaganda conspiratória que existe por aí. Infelizmente existe. É uma pena, é lamentável, mas infelizmente existe. E mais, eu sou presbiteriano do Brasil. E eu acredito que todo aspirante ao ministério tem que ir para o seminário do IPB. É um direito meu pensar isso. É um jeito meu pensar isso. Agora, eu tenho ali um presbítero que não vai ser pastor, mas que ele está desejando conhecimento teológico maior. Por que não mandar o cara para o servo de Cristo? O que o servo de Cristo faz ou diz que não dá para confiar nessa instituição? Ou a FLAM, ou o Betel brasileiro. E por aí vai. O que esses caras estão dizendo que é assim tão anti-evangélico? Não tem nada que esses caras estão dizendo que... Posso discordar um pouco, Fontana? Pode. Porque eu acho o seguinte, eu entendo, é óbvio que uma denominação, ela quer que o seu pastor tenha acesso ao conteúdo teológico da interpretação daquela denominação. E aí você pode criar regras como, nós só vamos patrocinar, sustentar seminaristas que foram mandadas pelo nosso concílio, pelo pastor da igreja batista, ou IPI, qual que seja. Isso eu acho normal, como você falou. Você não aceitar a formação de um seminário que não seja esse para ser um ministro, eu já começo a ter problemas, considerando que ele não vai ser nem sabatinado, ou nem vai poder ter uma, que a gente fala que é aquela reciclagem. Aí eu já começo a ter um problema, porque esse é o princípio da seita, quando só a nossa tem a verdade e as outras não são primos. Aquela brincadeira que já tinha muito preconceito entre presbiteriano e batista. E aí eu começo a ver uma doença denominacional confundindo muitas coisas que deveriam ser colocadas no lugar. Essa é a primeira observação. A segunda é uma que você já falou, que é assim, a gente sabe que as denominações gastam milhões por ano para manter o seu seminário. E quando o motivo também é econômico, é um segundo problema que não deveria ser. Deveria ser um problema só teológico. Mas a gente vai ver um problema econômico. E terceiro é a pessoa pensar, por que a gente não melhora? Ou qual é o problema da nossa denominação que não está comunicando com a nova geração que quer ser pastor, mas a gente precisa obrigá-lo. Então, porque eu vi ao longo dos tempos, em várias denominações, candidatos quase a serem obrigados a irem, ou segue a sua vida, paga os seus estudos, quem sabe um dia a gente se vê lá na frente. Aí, Botelho, tem uma outra coisa, que é o seguinte, também a gente tem que acrescentar nessa discussão o fato do Brasil ser um país de proporções continentais. Isso é outra coisa importante para você que está assistindo. Você está no interior da Bahia, você está no interior de São Paulo, distante de qualquer seminário denominacional, você está, de repente, no interior de Goiás, e aí a denominação vai te mandar para a capital, para fazer o seminário. E é um excelente investimento. A pergunta Mas não é possível para grande parte das igrejas. Esse é o ponto. Então, às vezes a gente tem que ter uma percepção de qual que é a realidade que a gente enfrenta. Então, às vezes o preconceito é com o interdenominacional, mas também tem o preconceito com o digital, com o ensino à distância, que poderia ser muito útil para o cara que está distante de um grande centro. Isaac, o que você acha? Acho que eu vou escandalizar aqui. Cara, eu não tô nem aí pra isso. Por que não? Porque eu acho que a educação teológica ela é importante. Ela é muito importante. Mas se eu tô lendo o texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, direito, em que o apóstolo fala para a igreja que vocês foram enriquecidos em tudo e em todas as coisas, de tal maneira que não lhes falta nenhum dom. Deu pra entender? Eu acredito que até a igreja lá do sul da Bahia já tem os dons, entendeu? Já tem aquilo que precisa para se desenvolver, que é garantido pelo Espírito Santo. Não precisa de escola teológica nesse sentido. Deu pra entender? Nesse sentido, o Espírito Santo, ele garante que ele vai refinar e vai conceder à igreja tudo aquilo que ela precisa para desenvolver. Agora, quando a gente vira a página e vem para aquilo que o Fontana tá falando aqui, que é a questão da do ensino formal, da teologia formal, eu acho que a escola não tem que ter a visão de querer
alcançar todo mundo, não. Eu acho que tem que ter a visão de falar assim, quem puder se adequar ao meu modelo de ensino vai aproveitar. Quem não quiser, Deus abençoe. Tem um monte de escola por aí à sua disposição. É muito mais um problema da escola do que da igreja, por assim dizer. A escola vai ter o seu plano estratégico de ensino, o seu modelo de ensino, sua confessionalidade ou não, se vai ser denominacional, se vai ser interdenominacional, se vai ser assim, se vai ser assado. E ó, quem achar que isso daqui é interessante, beleza. Quem não achar que isso daqui é interessante, o mercadão gospel aí dos cursos teológicos à disposição, quer sejam eles presenciais ou EAD, eles estão à disposição. Eu tô falando isso por quê? Porque eu tava conversando com um plantador de uma igreja que ele está em Joinville, que nem é um centro muito limitado do nosso país. Se não me engano, tem uma ou duas escolas teológicas já com alguma estrutura já lá na cidade. Mas aí o pastor que tá plantando a igreja lá falou assim pra mim, Isaac, você tem a vantagem de pegar os teus presbíteros e mandar pro servo de Cristo. Todos os presbíteros da minha igreja, eles são formados no servo de Cristo. Só que, de novo, ser formado no servo de Cristo não quer dizer que o cara vai ser um bom pastor. O cara vai ser útil na ótica do reino. Então, por isso que eu acho que a gente tem que saber distinguir se a gente está falando de educação formal ou se a gente está falando da igreja de Cristo como esse receptáculo da operação do Espírito Santo, formando e capacitando, independente do cara ter bacharel ou não. Se a gente está falando de formação acadêmica, é problema do Ziel Machado, não é problema meu, não. Isso é problema do Luiz Saião, isso não é problema, eu tô nem aí pra esses caras, entendeu? Assim, literalmente, se eles bolarem um negócio lá que eu julgar interessante como comunidade, falar, lá na teológica tem um programa interessante, aí eu vou atrás dos caras. Então, eu acho que tá muito mais do lado de cada escola do que do lado de lá da igreja, entendeu? Se você tem excelência, se você Mas eu tem... acho, Isaac, desculpa, que isso tem a ver com a sua visão batista, que é uma liberdade que as pessoas não vão te tirar. E talvez é uma discussão mais gueto que eu e Fontana entramos por causa de denominação. Sim, Porque eu ninguém entendo. vai falar para você o seguinte: você não pode mandar para esse seminário, eu não vou deixar o cara ser o seu Ordenado. auxiliar. Não, eu entendo isso tudo que vocês falaram, de verdade, eu entendo, e eu acho que vocês têm essa preocupação, especialmente alguém que está numa denominação que ela tem uma estrutura, como, por exemplo, a IPB, que tem tudo. O pastor presbiteriano, ele tem tudo, os filhos têm escola, não sei o que, é tudo, tá lá. Ser presbiteriano são os primos ricos da reforma, né, no Brasil. Então o pessoal tem tudo, etc. E aí eu entendo quando o conselho daquela região diz assim, eu quero que os caras que a gente vai ordenar sejam ordenados pela escola da denominação. Então o pastor manda pra escola da denominação, acabou, entendeu? E aí ele faz uns cursos à distância, no Servo de Cristo, ou numa outra, pra ter uma coisa mais plural, entendeu? Eu tenho um candidato meu vocacionado, que hoje é o rapaz que coordena a área de juventude da minha igreja. Ele acabou de terminar o curso teológico dele no Mackenzie, e ele também está terminando o curso dele lá no Martin Busser também. E aí, eu cheguei pra ele e falei assim, olha, cara, com essa formação que você tem, você pode ser convidado a se tornar um pastor batista em onde você quiser. Se você for pra uma igreja presbiteriana, você não vai ser um pastor presbiteriano, porque você vai ter que fazer, no mínimo, uma convalidação lá das matérias do seminário presbiteriano pra fazer. E qual é que é o problema? Deu pra entender? Eu não vejo problema nisso. Já que essa é uma demanda denominacional, ok, deixa fazer. Só que o pastor dele tem que ajudar ele a pensar que ele não precisa ficar só comendo a cartilha da denominação. Ele pode ouvir um teólogo anglicano, ele pode ouvir o teólogo dispensacionalista, ele pode ouvir o teólogo do pacto, que é a teologia da tradição presbiteriana, ele pode ouvir esse, aquilo e outro, e aí ele vai se montando como teólogo, entendeu? Eu não acho que os critérios de validação, de formação de pastores, eles por si só anulem a possibilidade de um pastor, ainda que esteja numa denominação que tenha muitos critérios, como é a questão da presbiteriana, ele possa abrir os olhos e parar de ler só livro de presbiteriano e ler outras coisas também. Então, voltando nesse rapaz de Joinville, aí ele falou, você é um cara que é privilegiado porque todos os teus pastores aí são formados no Servo de Cristo. Eu falei, mas cara, é porque eu tenho um Servo de Cristo no meu quintal na minha casa, mas eu não tô preocupado se eles estão formados no Servo de Cristo ou não, eu tô preocupado se eles têm dons que a igreja precisa. E até onde me consta, falei a mesma coisa pra ele. A sua igreja já tem todos os dons, porque o Espírito Santo garante que toda a comunidade local já tem todos os dons necessários. A tua responsabilidade como plantador dessa igreja, então é achar esses dons aí nesse lugar e refiná-los. Abrir espaço para que esses dons surjam e se desenvolvam e sejam refinados e abençoem a comunidade. Ah, mas o cara não vai ter formação do servo de Cristo. E daí? Você tem o chamado de Deus para servir numa igreja? Esse é o ano que você deve começar a estudar teologia. Oi, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e também sou professor na Faculdade de Teologia FLAM e eu queria apresentá-la para você. Esse ano, o curso Bacharel em Teologia, reconhecido pelo MEC e que eu cursei e recomendo, está em EAD. Você vai poder cursar em sua casa.
uma faculdade com mais de 45 anos de existência, onde você vai aprender tudo sobre a Bíblia, exegese, se aprofundar nos textos bíblicos, mas de forma prática e missional, aonde você vai poder servir a igreja com excelência. Dê o seu primeiro passo de fé e começa esse ano o seu estudo teológico. Clica aqui no link e a gente se vê lá na sala de aula.